Vamos falar sobre o DNA da objeção. Muitos vendedores consideram a objeção uma pedra no caminho, um problema a ser enfrentado. Muitos até tratam esse enfrentamento da objeção quase como um duelo, como uma briga. Eu quero te fazer um convite. Perceba a objeção não como um problema, não como uma pedra no teu caminho, mas como um degrau que você vai ter que subir para chegar até o fechamento. Até porque, vamos pensar o seguinte, imagine que você tem dois clientes. Um literalmente fala assim, olha, não quero comprar o teu produto, não quero contratar o teu serviço e dá as costas e vai embora. Imagina um segundo cliente que vire para você e fala assim, olha, não quero comprar teu produto e contratar o teu serviço pelas seguintes razões. Um, dois, três, quatro. Percebeu que esse segundo está te explicando, está te mostrando, está te dando a chance de você entender as razões dele para que você possa argumentar. Ele está trazendo objeções. Percebeu que a objeção não é tão pedra no caminho assim? Ela é um sinal de dúvida para o cliente para contratar o serviço ou comprar o produto. Ela é um sinal de insegurança do cliente. Será que eu estou tomando a melhor decisão? Ela é um sinal de que não entendi muito bem ainda. E ela é um sinal que pode te ajudar muito, sabe por quê? Além de tudo isso que eu estou falando, essa objeção pode revelar para você que a etapa anterior, que os clássicos tratam como levantamento de necessidades, e depois eles tratam assim, a apresentação de um produto, de uma solução, de um serviço de valor, né? Eu trato como sondagem, eu vou fazer um diagnóstico, um prognóstico. Quando eu erro no diagnóstico, quando eu erro no levantamento de necessidade, eu não entendi bem a expectativa que esse cliente tem em relação àquele produto, àquele serviço. Quando eu erro no diagnóstico, meu prognóstico pode ser colocado à prova. Ou seja, errei no diagnóstico, eu posso estar errando no produto ou no serviço que eu estou ofertando. E isso tem a chance de gerar cada vez mais objeções lá na frente. Percebeu? Quer dizer, então é muito bom você sempre pensar assim, será que o que eu estou apresentando para esse cliente enquanto produto ou serviço é o mais adequado, é o mais aderente, é aquilo que de fato vai curar a dor dele? Então vamos lá, vamos falar de DNA da objeção. Inclusive um ponto muito importante para que você não se esqueça. Ao longo do processo da venda, podem aparecer objeções em várias partes da venda, em vários momentos da venda. É um engano pensar que objeção só acontece na hora da negociação. Não. Por exemplo, digamos que eu sou um representante comercial ou eu sou um corretor de planos de saúde corporativo. Então eu estou tentando, por exemplo, agendar uma visita. No agendamento da visita, eu vou enfrentar objeções. Eu vou ouvir objeções. Agora perceba que existem objeções que vão me ajudar a agilizar esse processo de agendamento de visitas e vão existir objeções que, no primeiro momento, eu vou ouvir, vou ter que dar um passo atrás, estudar melhor aquela objeção, entender bem ela a fundo. Quer dizer, é como se a objeção fosse uma cápsula, que eu fosse abrir essa cápsula para entender ela por dentro. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Então, em vários momentos da venda, eu possivelmente vou poder enfrentar uma objeção. Então, toma bastante cuidado quando você estiver estudando a objeção para você entender o seguinte, que hora que isso aqui pode aparecer durante a venda? Em que momento? Divide de repente a venda em três partes. Antes da venda, durante a venda, depois da venda. Quando você começa a pensar que um processo de planejamento bem feito da venda, um processo de prospecção bem feito, eu preciso considerar nesses momentos o enfrentamento de objeção ou a argumentação, a melhor argumentação que eu vou precisar de usar para enfrentar essa objeção. Então vamos lá. Primeiro ponto, o Mike Tyson tem uma frase que eu gosto muito que ele fala assim, todo mundo tem um plano até levar um soco na cara, ou seja, existem autores que falam assim, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Significa o que isso? A gente precisa estar em constante estudo, a gente precisa estar em constante evolução na venda. A venda não é algo estático. A venda, ao longo do tempo, os parâmetros que vão impactando no teu desempenho na venda, eles vão mudando. Por que vão mudando? Sabe por quê? Porque
É muito simples essa explicação. Existe um camarada chamado cliente e quando ele muda o jeito de comprar, o hábito dele de compra, isso impacta diretamente na forma de vender, no jeito de vender. Então, escreve essa aí. Argumentos velhos não contrapõem objeções novas. Sabe por quê? Porque os clientes estão cada vez mais estudando os produtos, os serviços. Um cliente hoje, quando te chama para uma reunião, para você apresentar um produto ou um serviço, se ele for corporativo, digamos que você trabalhe numa loja, os clientes quando entram na tua loja para ver, experimentar um produto ou um serviço, muitas das vezes ele já procurou informações de monte para entender melhor aquele produto, aquele serviço, para poder conversar com você que está vendendo aquele produto, aquele serviço. Então, não se iluda. Os clientes estão cada vez mais estudando quem vende. Então, nada melhor do que quem vende, ou seja, nós que vendemos, estudarmos cada vez mais o comportamento de quem compra. No seu segmento, você precisa entender o seguinte, o cliente do seu segmento, ele tem um comportamento. Qual é o comportamento? O que vem mudando nos últimos anos, nas últimas décadas, no comportamento de quem compra o teu produto ou o teu serviço? Quais são as expectativas que esse cliente tem ao longo do tempo? O que para ele, há 6 meses, 1 ano atrás, fazia muita diferença você ter aí embarcado na tecnologia do teu produto ou do teu serviço, que para hoje ele não faz a menor diferença se tem isso ou não. Tá vendo? Então, quanto mais a gente estuda o comportamento do cliente, melhor a gente vai argumentar com ele, melhor a gente vai estar preparado para estar explicando cada vez melhor as características, os benefícios e principalmente entrega de valor para o cliente. Legal? Então vamos lá. Então vamos falar do DNA. Primeiro o D. A objeção para muitos ela é danosa para quem ouve. Muitos vendedores sentem uma verdadeira dor no ouvido quando houve uma objeção. A objeção, a gente tem que ter claro uma coisa, e isso é um sinal de que o vendedor precisa estudar cada vez mais. Quando você ouve uma objeção e ela é danosa, ela machuca teu ouvido no sentido mais amplo, ou seja, fala, rapaz, essa eu não estava esperando, quer dizer, esse dano, você tem que entender o seguinte, a objeção foi pelo produto, não foi por você. A pessoa está trazendo uma objeção pelo produto ou pelo serviço, não foi por você. E quando você vai ouvir um vendedor, você fala com ele, o que aconteceu? Por que você não vendeu? E essa objeção foi mais forte que o seu argumento, por quê? A gente escuta coisas assim. O cliente não foi com a minha cara, meu santo não bateu com o dele. Tem nada a ver com o santo, não tem nada a ver ele ter gostado ou não de você. Foi pelo produto, foi pelo produto. Obviamente que você também pode se questionar, peraí, será que a minha abordagem foi a mais adequada? Mas isso está lá atrás no processo de venda, está lá atrás, na estrada da venda, na jornada da venda, lá atrás, desde a prospecção, desde a hora que você está conversando com o cliente, você abordou ele, tudo isso você vem sentindo aqui. Ou seja, lá na frente, por exemplo, digamos que na negociação, se ele trouxe uma objeção forte, não confunde as coisas. A objeção, na maioria das vezes, é em relação ao produto ou ao serviço. E não à pessoa, ok? E não à pessoa. Então, guarda isso. Entenda o que no produto ou no serviço ele não compreendeu, ele não entendeu. Então, esse dano, esse danoso, esse D do DNA da objeção aí, que o seu ouvido ouviu e falou, puxa vida... Tipo assim, tem gente que fala assim, mais um que não gostou de mim, sai dessa. Em relação ao produto, na maioria das vezes, é em relação ao produto, em relação ao serviço. Legal, vamos lá. No N agora. Então, DNA. Não fez sentido para o cliente. Quando você apresenta um produto ou um serviço e esse produto ou esse serviço não fazem sentido para o cliente, ele tende a objetar, vamos falar assim, ele tende a objetar. Então a sugestão que eu vou te dar é, dá um passo atrás e entenda o que você descobriu no diagnóstico que você fez com ele. Na hora que você for levantar a necessidade, é porque eu entendo que cliente não tem só necessidade, cliente tem expectativa, tem desejo, tem interesse, então a gente precisa evoluir até nisso também. Lá atrás falava, o cliente tem necessidade, levantamento de necessidade, mas ele não tem só necessidade, parceiro. O cliente tem necessidade, tem expectativa, tem desejo, tá bom? Então,
Você pode suprir a necessidade dele e não necessariamente suprir a expectativa dele, concorda comigo? Quer dizer, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender o seguinte, vem cá, o que eu identifiquei no diagnóstico? O que eu identifiquei no diagnóstico? Quais foram os pontos que esse diagnóstico chamou minha atenção? Porque quando eu olho para minha prateleira de produtos e serviços, vamos imaginar que aquela estante ali, olha, cheia de produtos, perdão, cheia de livros, são produtos e serviços que eu tenho. Uma grande questão em negociações, por exemplo, quando o vendedor está em dúvida do que oferecer, muito possivelmente, ou seja, esse passo anterior aí de entender, de fazer uma sondagem bem feita, se ele está com dúvida no que oferecer, é porque o ouvido dele não compreendeu bem a necessidade, a expectativa e o desejo desse cliente. O que ele quer? Qual é a dor que ele tem? Percebe? Então, se você erra na proposta de valor, né? Ou seja, se você erra no produto ou no serviço que você está oferecendo e está dizendo para ele que aquilo vai gerar valor para o dia a dia deles, esse erro gera uma falta de sentido para o cliente, né? Então, observa, por exemplo, como é que esse cliente está explicando o que ele está vivendo. Qual é a dor dele. Dependendo da forma com que ele está explicando, você pode e deve virar para ele e falar, você pode me explicar isso com um pouco mais de detalhe? Deixa eu entender. Foi isso que o senhor me disse que está tendo aí como problema, como desafio, como dor? Quanto melhor você ficar na leitura daquilo que o cliente está te falando, melhor, mais apurado vai ser a tua oferta do que entregar para ele enquanto produto ou enquanto serviço. Então, vou dar um exemplo aqui do que é fazer sentido e do que é não fazer sentido. Vocês vão ver que é muito simples. É muito simples, tá bom? Vamos descomplicar a venda, viu? Vamos parar com esse negócio de vendas complexas. Eu não gosto desse termo, vendas complexas. Complexo, às vezes, é a forma que a gente está explicando vender. Percebe? Então, vendas complexas, sai disso. Então, o primeiro ponto vamos lá. Imagina que você encontrou um cliente que está com sede. E você diz para ele, rapaz, olha, você está com sede? Que tal um hambúrguer? O cara fala, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu não preciso disso. Além de eu não precisar disso, eu não pago por uma coisa que eu não estou precisando. Aí você fala, não, mas esse hambúrguer é muito bom. Você fala, amigo, você não entendeu. Eu não preciso disso. E eu não pago por uma coisa que eu não estou precisando. Ou seja, não fez sentido para o ouvido dele. Ele falou que está com sede, você está oferecendo um hambúrguer. Agora imagina o contrário. Você fez a leitura correta. Ele falou, estou com sede. E aí você fala, olha, vamos lá. Deixa eu te apresentar aqui a família de coisas que eu tenho aqui. Eu tenho água. Tenho água, temperatura ambiente e água gelada. Eu tenho água com gás e água sem gás. Se você quiser, a gente tem aqui um refrigerante. Eu tenho uma cerveja. Percebeu que eu comecei a trafegar agora e vou fazendo uma leitura dos meus produtos para ele, dos meus serviços para ele, de uma maneira que faça sentido para o ouvido dele? Quando faz sentido, a própria postura do cliente em relação a esse diálogo muda, porque ele fala, opa, me explica um pouco mais. São sinais de que ele está começando, o Wi-Fi conectou. Você fala, gente, enquanto no passado a gente falava assim, linha de escada, né? Linha de escada. Quem é da turma que viveu essa fase no Brasil sabe que quando custava conectar, você falava, nossa, essa linha de escada tá complicada. Hoje não, a gente está aí com Wi-Fi, altíssima velocidade, 5G. Então, quando faz sentido, conecta. Conectou, ele fala, opa, me explica mais sobre isso, fala mais sobre isso. São sinais de que o cliente está captando a mensagem. Percebeu? Vamos agora no A do DNA. Atenção ao tipo de objeção. Eu vou classificá-las em dois grupos aqui. Você pode ter o que eu chamo de objeção opa e a objeção olha. Objeção opa, qual que é? Objeção previsível aqui. O que é uma objeção previsível? Essa a gente ouve com muita frequência. E a olha. A olha é aquela que você bate o olho e fala assim, olha, essa é nova, hein? A OIA significa objeção imprevisível aqui. Qual que é a minha sugestão? Que vocês aí na empresa tenham por hábito
buscar fazer listas de objeções. Imagina que você cria um grupo aí agora no WhatsApp, no Telegram, e aí você fala para toda a equipe assim, pessoal, eu preciso que vocês listem as objeções mais frequentes que vocês ouvem aí dos clientes, para que a gente possa criar aqui argumentos para estimular vocês a argumentar cada vez melhor com os clientes. Ou seja, vocês vão pegar e vão criar aí uma lista de OPA. OPA é objeção previsível aqui. Então, quais são as 10 mais ouvidas? Concorda que se amanhã depois você contratar um vendedor novato aí na empresa, você vai virar para ele e vai falar, olha, até então, essa lista ela vai sendo atualizada, mas até então, as 10 mais objeções que a gente ouve aqui são essas aqui. E para cada objeção, todo mundo juntar ali e falar, vamos criar pelo menos 2 a 3 argumentos para cada objeção dessa. Olha, você vai primeiro você vai estimular a turma a ficar cada vez mais criando argumentos, tá bom? O argumento também não para parar no tempo não, tá? Eu preciso de trabalhar cada vez mais argumentos. E, principalmente, quando pintar uma objeção do tipo olha, ou seja, objeção imprevisível aqui, você vai abastecendo essa lista. Você fala, pessoal, pintou uma aqui que ninguém aqui nunca ouviu, vamos trabalhar em cima dela e mata essa objeção, sabe? Escrevam vários argumentos, elejam ali 3, 4 os melhores, coloca na lista e entrega para a turma. Porque aí a gente vai ficar cada vez melhor para enfrentar aquelas objeções que os clientes estão cada vez mais se preparando para trazer durante a visita. Legal? Um grande abraço, vamos que vamos, pois a venda não pode parar.